Ei, ei, e Zulu, Mandiba, Mandiba, África do Sul. Ei, ei, e Zulu, Mandiba, Mandiba, África do Sul. Ei, ei, e Zulu, Mandiba, Mandiba, África do Sul. E aí, rapaziada? Como é que vocês vão? Hoje é dia de história de novo. Temos que estudar história, rapaz. O mundo precisa de história. Por isso que a gente vai estudar hoje a construção do apartheid na África do Sul. Uma experiência trágica na África do Sul, que foi invadida pelos holandeses desde o século XVII, em 1652, calvinistas holandeses. Os ingleses chegaram no século XVIII, 1795, também quero um pedacinho disso aí. E começa um estresse entre ingleses e holandeses. O maior deles se deu no final do século XIX, com a Guerra dos Boers, os descendentes dos colonos holandeses contra os ingleses, depois da descoberta, rapaz, de ouro e diamante na África do Sul. Os ingleses venceram a guerra. E assim, com o tempo, vão impor tratados aos Boers, que reconheciam o domínio inglês sobre províncias fundamentais, como a cidade do Cabo. Em troca, os ingleses, e absorver as dívidas, financeiras, problemas financeiros que esses Boers tinham na região. E assim, em 1910, surge a União Sul-Africana, sob estatuto de Império Britânico. E Louis Botha vai se tornar o primeiro-ministro. E aí, malandro? Vai vir chumbo pesado. Ele governou de 10 a 19, quando foi substituído pelo James Smoot. Esse era mais pesado do que ele ainda. Vai vir chumbo grosso. Louis Botha já manda logo essa aqui, ó. Branco vota, mesmo que não tenha propriedade de terra, vai poder votar nesse novo governo constitucional bonito. Negro não. Negro quebrou o contrato de trabalho, malandro? Tu vai ser preso. É crime. Os negros sentiram que o bicho ia ficar ruim pro lado deles. E fundaram, em 1912, o CNA, com uma forma de se organizar para tentar resistir. Mas Lisboa não estava nem aí, malandro. O governo continuou. Fez a lei da Igreja Holandesa Reformada, que disse que negro não podia entrar, rapaz. Não era aceito naquela igreja. Usava a história da Torre de Babel para dizer que Deus queria os povos separados, cada um devia viver na sua. Isso era vontade divina. E o pior, muitas coisas disso eram amparadas pela ciência também. Porque a ciência do século XIX dizia o quê? Que o homem branco é superior, ele gera progresso e civilização. Então, na cabeça deles, Deus escolheu o homem branco para civilizar, para construir, rapaz, uma África do Sul civilizada, moderna, e tudo mais. O nacionalismo, rapaz, ele vai nascer na África do Sul com aqueles valores que os ingleses até chamavam de Afrikaners, a civilização branca, construindo uma nação. E nesse projeto nacionalista, a bênção divina, os negros, mestiços, indianos, enfim, todo mundo que estava ali na África do Sul não teria vez como protagonistas de construção de uma civilização na África do Sul. Só o homem branco conseguiria fazer isso, porque ele gera progresso e civilização, como dizia a ciência do século XIX. Além dessa lei da reforma na igreja, na África do Sul, o malandro também fez a lei de terras. O Louis Botha não estava para brincadeira. Ele meteu a lei de terras em 1913. Dizia que os negros não podiam ter mais de 13% das terras em suas mãos. Nem isso eles ficaram.
Mais de 90% das terras ficam com os brancos. Os negros podiam ficar nas terras, né, herdeiras da cultura indígena, das reservas indígenas. Nem eram as melhores terras. Aí você pensa, 2/3 da população no menor espaço de terra. O uso do solo intenso, toda hora vai esgotar o solo. O que tinha de fertilidade vai se perdendo. O que você produzia de alimento para comer, chega uma hora que você não consegue mais. E aí, cara? Como é que tu vai fazer para se alimentar? Para pagar imposto? Tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar nas áreas dos brancos, malandro. Você vai ter que ir lá. Não por acaso, em 1918, é elaborado o projeto de lei sobre a ocupação de negros em áreas urbanas. A outra lei de terra, chamada Lei de Terra dos Brancos, né, dizia que o lucro das áreas mineradoras iam subsidiar a agricultura dos brancos, enquanto os negros eram retirados de suas terras. E nas áreas urbanas, nem os trabalhadores brancos gostavam da chegada dos negros. Em 1922, 26 mineiros pararam a produção. Até apanharam por causa disso, né? Por causa do prejuízo. Sabe qual era a bandeira desses caras? Que não queriam trabalhar do lado dos negros. Queriam que tivesse uma barreira humana separando os negros dos brancos, inclusive nos locais de trabalho e pela cidade. Surge assim, em 1923, a Native Urban Areas Act. É inglês, rapaz. História pisa, fala inglês, francês, marcianês, humilha. O que falava essa lei de 1923? Ela dizia que os negros só podiam circular nas áreas brancas enquanto estivessem sendo úteis, colaborando para a economia, ou seja, trabalhando nas áreas brancas. Depois, eles teriam que ir nas áreas que eles poderiam agora ocupar, em áreas periféricas na cidade, que eles chamavam de townships. E olha que isso é antes de 48, quando o apartheid é praticamente oficializado após a vitória do Partido Nacional, que levou o pastor Malan a primeiro-ministro e que vai começar com uma série de leis que deixam claro o espírito de segregação baseado nos antigos descendentes de holandeses africanos. Só para você ter noção, em 24, o Departamento do Governo substituiu 1.361 trabalhadores negros por brancos. Em 1929, é feita a Associação de Cultura Africana, determinando o que é cultura, o que era permitido na arte, o que deveria ser valorizado. Então, durante toda a história do apartheid, né, manifestações culturais negras vão ser censuradas. As crianças negras podiam ter escola, mas universidades não poderiam ter. A maioria, acho que nem conseguiu ter escola nas áreas de habitação negras. O índice de analfabetismo foi imenso. Impressionantemente, após 48, o Partido Nacional vai tornar essa segregação mais acentuada através de suas leis. Em 1950, foi feita a Lei do Registro Populacional. 75,3 negros, 13,5 eram brancos. E o resto aí, tu faz a conta, que eu acho que é 11,2, professor de História de Matemática, era de mestiços. E você tem critérios para definir, para classificar o que é o ser humano com coisas bizarras. O que tu acha? De pegar uma caneta, enrolar no teu cabelo. Você enrolou. Se depois disso
o teu cabelo continuou fielmente encaracolado, você é mestiço. Se não acontecer isso, pode ser negro. Enfim, e quando havia discrepância, o médico dizia que era uma coisa, o ministério dizia que era outra, e aí? Ou se não, dizia que não, o teu parente é mestiço, mas você é negro, ou vice-versa. Você vai separar famílias. Gente, isso é uma coisa louca. Por outro lado, os embaixadores de diversas nações do mundo que chegassem na África do Sul para fazer negócios econômicos, diplomacia política. Um japonês, asiático, amarelo, um embaixador norte-americano, ou até um negro de outro país da África, vão ganhar o rótulo de brancos honorários. Em 1953, surgiu a Lei de Conservação das Divisões Separadas. Essa dizia que vai ter um lugar para o branco e para o negro, em qualquer espaço público. Piscina, teatro, jardins públicos, banheiro público, cinemas, praias, ginásio de esporte. E cada vez mais o apartheid ia atingindo direto os negros em todas as esferas, cultural, social, política, jurídica, econômica. O branco já não podia se casar com um negro, não podia haver relações sexuais entre eles. É muito difícil essa vida pessoa africano-negro. Não por acaso, muitas pessoas solicitavam uma reclassificação para ver se cai em outra forma de categoria. Por exemplo, os dados de 88, que é o que eu tenho aqui, 1.124 pedidos de reclassificação. 867 foram atendidos. Desses, 240 negros passaram para a categoria de mestiço. E 347 mestiços conseguiram passar para a categoria dos brancos. Para a gente entender melhor, eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos de leis totalmente segregacionistas e que marcam o apartheid na África do Sul e a dor desse povo negro nessa região. Escuta só isso aqui. O africano que vive e mora numa cidade de 50 anos, mas dela não é natural, perde o direito de ali permanecer por mais de 72 horas. O africano que há 50 anos mora e trabalha na cidade onde nasceu pode ser obrigado a abandoná-la, se for o caso da opinião do Ministério da Administração e Desenvolvimento. A polícia, ao investigar uma suposta violação da lei das áreas de grupo, pode, sem ordem judicial nem aviso prévio, em qualquer momento do dia ou da noite, entrar em uma residência e proceder ao interrogatório necessário. Os africanos são proibidos de participar de qualquer tipo de greve, sob a penalidade de multa de 600 rands. O africano, mesmo que tenha vivido durante 50 anos na região onde nasceu, não tem direito de receber um amigo africano em sua casa por mais de 72 horas. Sem permissão especial, nenhum professor africano pode dar conferência num clube branco, nem sequer a convite. O homem casado ou solteiro, cuja aparência seja evidentemente branca, ou que, em geral, é aceito e considerado como branco, que tente ter relações sexuais com uma mulher, que por sua aparência não seja evidentemente branca, ou que, em geral, não seja aceita e considerada como branca, é culpado de delito, reprimido com prisão sob trabalhos forçados de até 7 anos, a menos que possa provar ao tribunal que naquele momento julgava que a mulher fosse branca. Os casamentos entre brancos e negros ou asiáticos são ilegais. Segundo a lei sul-africana, comunismo significa qualquer doutrina ou plano destinado a alentar sentimentos de hostilidade entre as raças europeias
e não europeias da República e que colabora com o objetivo de provocar qualquer militância social mediante ameaça de atos ilegais. O africano que escreve "abaixo o apartheid" na parede de casa de alguma pessoa é culpado de delito e reprimido com prisão de até 6 meses. Qualquer policial pode, caso demore a ordem judicial e ele acredite correr perigo à segurança da África do Sul, entrar em local onde se realize qualquer reunião. Todo oficial da polícia com posto de tenente-coronel ou superior que tenha razões para acreditar que uma pessoa esconde da polícia informações vinculadas a terroristas pode detê-la em tempo indefinido. No desempenho das funções de preservar a segurança interna da África do Sul, um policial pode, a qualquer momento, e sem ordem judicial, revistar uma pessoa ou imóvel ou recolher tudo quanto encontre em posse dessa pessoa dentro de seu imóvel. É mole, malandro. Não por acaso, os protestos negros vão começar a crescer entre passeatas, greves e tudo mais. O Partido Comunista começa a ganhar força também dentro da África do Sul. As ações do SMA ficavam mais ousadas. O partido ia crescendo também. O Partido Comunista fazia muito protesto contra a Lei do Passe. A Lei do Passe era um documento que você tinha um livro, que você, ao ir para o transporte, você tinha que mostrar para provar que você ia trabalhar numa área branca. Se você não tivesse com passe naquele momento, você era preso. Você podia ser um trabalhador honesto, você ia ser preso que você não estava com documento, com um livrinho com os teus dados, que vinha a tua ficha, né, de comportamento, histórico, de trabalho, enfim, se você era ativista ou não. Era um documento que podia te levar à prisão se você não tivesse na mão, que você ia ser suspeito se você não tivesse com aquilo ali. E na prisão você entrar, né, além de sofrer violência e ainda lidar com trabalho escravo. Em 1952, o CNA, junto a outras organizações do proletariado negro, né, vai insistir na desobediência civil. Como foi o caminho para a independência da Índia? Desobediência civil, resistência pacífica. E começam a desobedecer leis, como a Lei do Passe. E começam a apanhar muito também. Em 55, o Congresso do Povo elabora a Carta da Liberdade, definindo quais as bandeiras que os negros queriam contra o apartheid na África do Sul. Eu vou ler algumas coisinhas aqui para você também. Congresso do Povo, 1955, a Carta da Liberdade. Freedom Charter. Segura aí. O povo governará, todos os grupos nacionais terão os mesmos direitos, a riqueza nacional será distribuída pelo povo, a terra será repartida entre os que trabalham, todos serão iguais perante a lei, todos vão usufruir dos direitos do homem, haverá trabalho e segurança social para todos, liberdade para a cultura e o ensino, haverá casa, segurança e conforto, haverá paz e amizade. Repare que, iguais perante a lei, isso já estava na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. E todas essas reivindicações são entendidas pelo Partido Nacional como comunismo, terrorismo, coisa a ser combatida. Não por acaso o Partido Nacional vai fazer campanhas e mais campanhas para a união de todos os brancos na África do Sul, resgatando o passado africano e dos valores da civilização branca. Endossam mais ainda o discurso que governavam por missão divina, que Deus escolheu esse branco para civilizar a África do Sul. E ganhou muito apoio de propriedade de terra,
empresários, banqueiros, enfim. E do Ocidente também, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, Israel vão apoiar direto. Isso é um papo para outro dia, quando a gente pegar as resistências, né, contra o apartheid. Valeu? Abração. Se liga, estudar história, porque o mundo precisa de história. E essa coisa do racismo é uma coisa muito séria. Se a gente não tiver conhecimento histórico ou sociológico, a gente não consegue sair do lugar comum. A história lhe convida, rapaz, a você refletir e ajudar a construir uma sociedade melhor. Abraço, malandro. Beijos. Coraçãozinho.